seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da sétima trombeta, da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Vamos para uma outra porção. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha o que diz: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo disse que os que dormem vão ser arrebatados. Acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós não precisamos entristecer, porque nós temos, não é uma esperança qualquer, é uma viva esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Irmãos, os irmãos que já partiram terão uma graça à nossa frente, uma benevolência à nossa frente. Possivelmente, irmãos, eles verão o Senhor Jesus primeiro do que nós. Mas amém por isso, não importa, nós veremos de qualquer maneira. Aí diz: também vos dizemos isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que vivos, estivemos aqui deixados para trás, seremos levados e não precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, com um grande brado, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que fomos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Glórias a Deus por isso, irmãos. Você pode dar um salve de palmas ao Senhor por essa viva esperança, irmãos. Graças ao Senhor. Mas aqui há outro ponto que eu quero lhes mostrar. Veja, quando ele diz assim, no capítulo 15, no capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse: e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Primeiro ponto, a palavra Cristo. Escute esta palavra. Esta palavra não define, espiritualmente falando, teologicamente falando, biblicamente falando, não sei nem o que eu posso dizer mais, não define só a pessoa do Senhor, não, define a obra do Senhor. Cristo, na mente, no propósito de Deus, não é uma pessoa, não é a pessoa do Filho de Deus, é a pessoa do Filho de Deus mais a sua igreja. Ele como cabeça e ela como seu corpo. Vou te dar um texto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha o que diz esse texto: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Como Paulo definiu Cristo neste versículo: um corpo constituído de muitos membros. Lembra quando foi que ele aprendeu isso? Caminho de Damasco, quando ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando ele ouviu essa voz, por que me persegues? Saulo não perseguia a Cristo. Ele não perseguia a Cristo. Se você estudar, eles estavam falando em hebraico. Jesus estava falando em hebraico. Saulo estava falando em hebraico, não era em grego, era hebraico. Isso é curioso, porque se ele dizia assim:
quem és tu, Senhor? Em hebraico, ele estava dizendo assim: quem és tu, Jeová? Aí Jeová vai dizer: Egoeme e Yeshua. Jeová estava dizendo: eu sou Jesus. Aleluia. Não é impressionante isso? Se era em hebraico, a palavra Senhor aqui em hebraico é Jeová, ou Yahvé, Yahweh. Aí ele vai dizer assim: Egoeme e Yeshua. Ele está dizendo assim: Jeová é Jesus. Ah, irmãos, se você pensa nessas trombetas aqui causando convulsão, você não faz ideia a convulsão no coração de Paulo quando ele ouviu isso. Mais ainda, quando ele ouviu assim: a quem tu persegues? Aí ele viu que Jeová é Cristo, Jesus, e que Jesus e a igreja são um. Aí agora ele diz que Cristo e a igreja são um. Por isso, irmãos, o reino do mundo se tornou do Senhor, é dele como Senhor, mas também é dele como Cristo, como cabeça do corpo. E ele vai reinar. Olha o que diz aí o versículo 15: ele vai reinar. Agora olhe Apocalipse capítulo 2, versículos 26 a 27. Ao que vencer e o que guardar as minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Lá no versículo 15 diz que ele vai reinar as nações. Aqui diz que nós vamos reinar sobre as nações. Versículo 27: e as quebrantará com vara de ferro. Ferro é a autoridade. Então preste atenção nisso, irmãos. Você consegue ver? Deixe-me colocar um outro ponto lindo aqui para a nossa conclusão. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar, e ele vai tocar, a trombeta vai soar. Aí ele diz assim, que nesse tempo vai se manifestar o mistério de Deus. Apocalipse 10, 7. Coloca um texto aí, irmãos, que ele é como que a grande moldura do quadro que o Senhor está te dando. Colossenses 2, 2. Paulo estava como que embriagado com essa verdade, espantado, assombrado. Ele vai exagerar nas exposições. Olhe bem o que ele diz, Colossenses 2. Por favor, meus irmãos e irmãs. Ele diz assim: porque quero que saibais quão grande luta. Essa palavra luta é a palavra agonia. É como se ele dissesse: eu quero que vocês saibam o quanto eu estou em grande agonia dentro de mim, por vós, pela igreja de Laodiceia e por todos que nunca viram minha face pessoalmente. Aí ele vai dizer: sabe o que me angustia, me traz agonia, me traz uma dor profunda? Que vocês sejam consolados. A palavra aqui é paracleto. Que vocês sejam conduzidos para uma profundidade de intimidade em seus corações, unidos em amor, até que vocês possam alcançar toda a riqueza da plena certeza da compreensão. O que significa, irmãos? Alcançar toda a riqueza da plena certeza da compreensão. Ele diz: o propósito aqui é conhecer o mistério de Deus, Cristo. O que ele quer dizer, irmãos? Alcançar todas as riquezas da plena certeza da compreensão. O que era a grande riqueza da plena certeza da compreensão? Cristo. E quem é Cristo para Paulo? Um corpo com cabeça no trono, e aqui o corpo dele. Este é Cristo. Um corpo constituído de muitos membros. Este é o mistério de Deus.